chamá-lo de Wagner. Falei assim, ô Wagner, você tá precisando de advogado, não é de comer biscoito não. Vamos embora? O Craide assustou, né? Com a minha colocação. Falei, não, Craide, isso não é hora de comer biscoito não. Nós vamos lá pro doutor Marcelo Linhares, da casa dele. Certo? Isso era já na boca da noite. Mas a história então de que o Wagner esteve hospedado na residência do Craide é verdadeira? Do dia 2 para o dia 3 ele dormiu na casa do Craide. Mas ele não se escondeu na casa do Craide. Ele dormiu lá com o Vitor Craide. O doutor Wagner tinha vários, N casas em Belo Horizonte para ir, de amigos inclusive, né? Não pode esquecer que o Leão Borges, o deputado Leão Borges, né? É um dos criadores do doutor Wagner Nascimento como político, tá certo? Que aquela eleição de 66, o doutor Wagner disputou na arena do Zé Tomás, tá certo? E o deputado, o patrono federal era o Israel Pinheiro Filho, e o estadual era o Leão Borges. Então o doutor Wagner tinha N casas em Belo Horizonte, né, para se abrigar, tá certo? Para dormir, para ser acolhido, não é? Então ele dormiu essa noite. No dia seguinte, era dia de Corpus Christi, o tribunal estava em recesso, o doutor Marcelo protocolou o HC, com pedido de liminar, para suspender os efeitos da decisão. O que foi, como o tribunal estava de plantão, o desembargador de plantão só decidiu, só examinou o HC no dia 4, já era uma sexta-feira, né? Concedendo a liminar e mantendo o Dr. Wagner no cargo, tá certo? Foi aí que nós tomamos conhecimento da decisão do desembargador às 4 horas da tarde, sexta-feira. Daí, tratando de arrumar um avião do amigo Dr. Wagner, né? E fomos para Pampulha, de onde saímos por volta de 18 horas e viemos no avião. O Dr. Wagner, o deputado Craide, o Maurício Dutra e eu, certo? E chegamos aqui por volta de 7h30. Foi aí que na operação de pouso, o copiloto que estava pilotando o avião, o comandante estava sentado na direita, ele entrou de roda, o avião subiu, né? E placou, e subiu de novo. Aí eu estava atrás, né, passageiro, entendo um pouco de avião, porque eu voei uns 25 anos, eu gritei, segura o nariz do avião, moço. Foi o comandante intercedeu, deu o motor, fez aquela operação de emergência, né? E o avião não, porque na terceira ele podia ter havido outras consequências, porque os dois motores já estavam com as hélices tortas, né? E o comandante até assustou a hora que eu gritei, né? Porque eu gritei, eu estava lá dentro, como é que foi, né? E ninguém tinha entendido nada, mas eu vi o que né? Aí chegamos no aeroporto, de lá, uma recepção grandiosa, fomos para a prefeitura, a Câmara estava reunida, nós visitamos a Câmara e em seguida descemos para o gabinete. É essa a história. Essa é a história verdadeira. É essa a história verdadeira. Mas de qualquer maneira, tirada a fantasia, fato é que o Wagner esteve realmente hospedado na residência do Craide. A convite do deputado Craide, que foi buscá-lo na Secretaria de Segurança Pública, no gabinete do secretário de Segurança, que era o Dr. Sidney Saf da Silveira. Perfeito. Olha, está programado o lançamento da JM Magazine 4, revista editada pelo Jornal da Manhã, para o dia 8 deste mês, às 20 horas, no Lote São Geraldo. A revista é editada pelo jornal e já está no seu 4º número. É editada, na verdade, pela editora Vitória, mas pertence ao Jornal da Manhã. E o próximo número virá com 150 páginas, que é um recorde em Minas Gerais. Os convites estão à venda no Jornal da Manhã por R$20, dando direito a um exemplar do JM Magazine, mais desfile de modas, joias, calçados e óculos. A atração do desfile será a feiticeira Joana Prato. Voltamos em instantes. Paulinho, você conhece toda a trajetória política de Wagner do Nascimento. Inclusive foi secretário municipal na administração Wagner. O Wagner, em verdade, foi vítima de um mau assessoramento ou ele foi injustiçado? O problema do Wagner é que ele sempre confiou nas pessoas, né? Sempre confiou. Talvez tenha sido esse o grande erro, não é? Porque o Wagner teve uma infância assim, muito difícil, ele não teve a infância dos rapazes da época dele, não é? Criança pobre, já trabalhava, dormia no emprego, porque ele era bilheteiro, né? Da prefeitura, trabalhava na rodoviária. Então ele não frequentou aqueles ambientes próprios da juventude e não aprendeu, porque lá você aprende muita coisa, viu? Inclusive malandragem. É ali que você aprende. O Dr. Wagner não frequentou aquilo, vamos dizer assim, eu acho que ele casou com a Isabel sem conhecer o outro lado da vida de solteiro.
Então ele deve ter pecado por isso, né? Em parte. Mas ele foi mal assessorado, eu não diria. Aí poderia haver, assim, gente mal intencionada perto dele. Isso é outra conversa. Você que conhece os processos, inclusive você atuou nos processos como advogado, inclusive gratuitamente, por amizade ao Wagner. Por amigo você faz as coisas, né? Exatamente, por amizade ao Wagner. E conseguimos reduzir a pena de 10 anos de reclusão para 4 anos, 9 meses e 18 dias. E tem uma coisa, essa pena, essa sentença vai ser anulada no STJ. Eu tenho certeza. Ela está em grau de recurso. Está em grau de recurso. Sim, mas voltando à situação do processo, que você Sim. conhece muito bem, não só o processo, como o caso em si. Houve alguém que se beneficiou e prejudicou o Wagner Muito, nessa história? Muito. Mas que isso aí é público notório, aí. O pessoal que se beneficiou está aí, governando a cidade desde 1989. Não, eu digo com relação às irregularidades de que Wagner foi denunciado. Uma das testemunhas lá contra o Wagner no processo, arrolado pelo promotor de justiça, foi o Hugo Rodrigues da Cunha. Testemunha de acusação, Zé Osório, Patrícia, Zaidan, que aliás era do PMDB, né? Foi arrolada lá como testemunha de acusação. Você vê que, sendo que aquela ação, a comissão processante, a Câmara mandou arquivar aquela denúncia que foi formulada na Câmara. Mas deixa isso de lado. Acontece o seguinte, com referência aos deputados. O doutor Wagner, quando foi eleito presidente da Angra, alugou uma sala para cima da prefeitura, naquele sobrado, onde tem a clínica do doutor Noraldino embaixo, né? Parece que era do seu Arthur de Cascunha, tá certo? Lá era a sede da Angra. E ali ele alugou uma sala, tinha uma sala, parece que era o segundo andar, que era da Angra. Ele pediu ao secretário executivo, Cício Romão Batista, para que destinasse uma daquelas salas para os deputados Eurípides Craide e Juarez Batista atender os prefeitos da região e seus correligionários, né, por interesse político. Mas acontece, o Craide tem muito ciúme de voto. Ele tem mais ciúme de um eleitor do que da mulher dele. Aliás, todo político é isso, viu? Tem ciúme de voto. E eles vestiram lá um fantasma, viram no Cício Romão Batista um possível adversário como candidato a deputado. Quer dizer, você vê que o sujeito enxerga pouco, né? E ali nasceu toda a intriga contra o Dr. Wagner. O Cícero, então, teria sido vítima também nesse episódio todo? Eu não diria vítima. Bom, mas no final você vê que o Cícero é um sujeito aí, uma pessoa, né? Que na profissão dele de corretor, de contador, ele é bem-vindo aí nas rodas, né? Altas de Uberaba, do sistema financeiro. Ele só não podia trabalhar do Dr. Wagner. O problema é esse, que a cabeça do Cícero é boa. Ele é uma pessoa competente. Você conseguindo reformar essa sentença contra o Wagner, você acredita que o Wagner ainda teria vida política em Uberaba? Ele seria um candidato em potencial a prefeito? Bom, o futuro a Deus pertence. O Mandela tomou 28 anos de cadeia lá na África do Sul, né? O Mandela virou o quê? É só nós, a história se repete. É só consultar a história. Eu não quero prever o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Paulinho, você durante algum tempo foi a pessoa que mais contestou o número de cadeiras na Câmara de Vereadores de Uberaba. Parece-me que você apresentou 2 ou 3 ações. Uma só. Uma só. Mas ela foi julgada 2 vezes. Não, foi julgada aqui procedente. Eu não sei onde o juiz encontrou aquele quociente populacional para encontrar 13 vereadores. Porque o artigo da Constituição diz o seguinte: as cidades com até 1 milhão de habitantes terão um mínimo de 9 e um máximo de 21 vereadores. Isso aí é uma regra de 3 simples aí. Você divide 1 milhão por 21, dá 47.619 habitantes. De posse disso, você multiplica pelo número mínimo de vereadores. 47.619 multiplicado por 9 vai dar 428.700 e poucos mil habitantes. Então, a partir, todas as cidades com até 428 mil habitantes terão 9 vereadores. E a partir daí, a cada 47.619 habitantes, mais um vereador. Não precisa de ver um Arquimedes no nosso dia, não, para fazer essa operação. E qual que é a situação hoje desse processo? Hoje, o Tribunal de Justiça reformou, julgou a ação dizendo que a Câmara tinha autonomia, não é? Foi uma decisão política, para fixar o número de vereadores,
E o tribunal se fez de desentendido, dizendo que dentro daquele parâmetro de 9 a 21, a Câmara podia fixar o número de vereadores sem o bel prazer, esquecendo que a Constituição, não é, estabeleceu os critérios. Não é? Aliás, o Nelson Jobim, que hoje é ministro do Supremo, quando as câmaras municipais editaram as leis orgânicas, ele escreveu um artigo no jornal do Zero Hora, dizendo que as leis orgânicas não se ativeram ao texto constitucional ao fixar o número de vereadores. E agora vai ser um dos que vai julgar essa ação, não é? Então o Tribunal de Justiça reformou a decisão do juiz de primeira instância. Eu entrei com recurso extraordinário para o Supremo, foi negado seguimento, eu agravei, agravo de instrumento. O ministro Nery da Silveira deu provimento ao agravo e mandou subir o recurso extraordinário. E hoje o Supremo já entendeu que o quociente populacional para a fixação do número de vereadores é de 47.619 habitantes. Isso já está lá para ser julgado a qualquer momento, em última instância. Paulinho, enquanto líder do PMDB em Uberaba, numa determinada época, você rotulava os jovens que naquela época estavam surgindo no PMDB de menudos. Entre esses menudos estava Anderson Adalto. Não, antes até não participava muito, não. O mais atuante era o Gilberto Cacheta, professor Gilberto Cacheta. Mas esse pessoal foi bem sucedido politicamente, você considera? Houve um erro de avaliação sua em relação a esse pessoal? Não é isso. O problema foi o seguinte, que nós estávamos no gabinete na convenção de 1985, saiu até a revólver, né, você lembra? Me lembro. Pois é. Então, eles chegaram lá na véspera da convenção, falou pro doutor Vaz, Gilberto Cacheta. A moçada era audaciosa, viu? Falei, não, esses velhos aí tem que sair e dar lugar para nós. Eu falei, menino, nada. Vocês são menudos, só vai aprender a fazer política primeiro. Aí filiaram 8 mil e tantos, né? E eu com uma impugnação de uma lauda, aquelas filiações não valeram, né? Porque tinha que ser feito no partido. Eles entregaram direto na Justiça Eleitoral. Mas hoje você entende que esse pessoal aprendeu a fazer política? Aprendeu, mas é que a escola foi boa, viu? Paulinho, muito obrigado. Um grande abraço, eu te agradeço e um abraço ao povo de Uberaba. Ponto de Vista volta em instantes falando sobre uma novidade em Uberaba, que é a Feira de Artesanato. Voltamos em instantes.